local, porque, olha, tem um partido que uma reviravolta eu não esperava, não estava nem no radar, mas o partido apareceu com um novo presidente hoje. E um novo presidente ligado a Temístocles Filho. Que partido é esse? Já já a gente te conta. Mas antes, deixa eu trazer para você números da pesquisa IPEC. O IPEC, antigo IBOP, Instituto de Pesquisa, foi às ruas para saber do brasileiro qual é o grau de confiança que o brasileiro tem em instituições e em personalidades. É o Índice de Confiança Social, o ICS do IPEC. Essa escala do ICS vai de 0 a 100. Qual foi a resposta dos brasileiros quanto à instituição Bombeiros? Pontuação de 87. É a instituição mais confiável junto aos brasileiros, segundo o Instituto IPEC. As igrejas aparecem com 70 pontos nesse índice. A Polícia Federal também 70 pontos. Formam ali os 3 mais elevados. As escolas públicas, 67. O presidente da República, a figura do presidente, agora o cargo ocupado pelo presidente Lula, 50 pontos. Congresso Nacional, 40. Esses 2 pontos, tanto a presidência como o Congresso, apresentaram uma elevação em relação à última pesquisa. Os partidos políticos, 34. E as Forças Armadas, 66. Para analisar e dizer o que esses números indicam, José Osmando. Andias, a avaliação do presidente Lula em 6 meses de governo é a maior de um presidente em 12 anos. Embora não seja a maior avaliação que ele obteve de confiança nas gestões anteriores. Mas é compreensível considerando que ele tem apenas 6 meses de governo, que pegou destroços que está consertando até hoje. Eu gostaria, inclusive, de tratar disso aqui em relação ao senador e ministro do Desenvolvimento Social, o Wellington Dias, que está sofrendo novamente assédios do PP, do Centrão, mas sobretudo do PP, para ocupar essa parte importante. Então, o presidente Lula tem 50 pontos e o Congresso e os partidos políticos, o Congresso com 40 e os partidos políticos com 34, ocupam as piores posições, mas cresceram substancialmente em relação à avaliação anterior. As escolas públicas, que me chamam a atenção, têm 67%. Então, vamos aqui a uma análise. Não existe instituição que tenha recebido, fora os atos do dia 8 de janeiro, em Brasília, com a invasão e com a depredação das sedes dos 3 poderes, não existe instituição pública no Brasil que tenha sofrido mais que as escolas, com invasões, com assassinato de professores e de estudantes, inclusive de crianças, e isso estava tudo numa esteira de ação praticada pelo próprio presidente Bolsonaro, que vivia o tempo todo falando mal das instituições, agredindo os parlamentares, agredindo os governadores, agredindo os prefeitos, agredindo o Supremo Tribunal Federal, usando palavras inapropriadas em relação a ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, não era apenas o presidente que fazia isso, mas todos os seus seguidores, que é uma prática da extrema-direita de desacreditar as instituições para que eles possam imperar ao modo deles com as verdades que eles têm, que só eles têm. Então, a gente via como eram tratadas essas instituições e como era tratada a classe política que era criminalizada. A gente vê que essa pesquisa revela
um avanço na confiança da população em relação às instituições, o que é bom para a democracia, e em relação à classe política, o que também é muito bom para a democracia. Não existe democracia sem instituições fortes, sem partidos fortes, sem diálogo, sem entendimento, sem respeito aos demais, sem respeito aos outros e sem a preocupação com o interesse público, com o bem das pessoas. Então, essa pesquisa revela, inclusive, que os prefeitos estão muito bem. Eles alcançam 54% de aprovação, o que se esperava que pudesse ser até mais baixo, mas alcançam 54% de aprovação. E em muitos lugares, em muitas cidades, inclusive em grandes cidades importantes como capitais, eles chegam muito fortes quando são candidatos à reeleição. Então, a pesquisa é muito interessante para este momento, porque fortalece a convicção de que o Brasil está no caminho certo. Fortalece o entendimento de que só com instituições fortes, só com harmonia entre os poderes, só com respeito é possível avançar e é possível ter um país feliz, harmônico e em prosperidade. Então, é um momento de a gente aplaudir, porque retoma uma esperança de confiança e de respeito que o Brasil está alcançando, não apenas internamente, mas também no exterior, como a gente viu agora mesmo, no começo da semana, com a presença do presidente Lula em Bruxelas, a manifestação de vários presidentes de república da Europa, animados com a reaproximação com a América do Sul, sobretudo com a liderança do presidente Lula no Brasil, acreditando que este ano ainda vai surgir finalmente, depois de quase 30 anos de peleja, vai surgir o acordo entre o bloco dos países da União Europeia com os países latino-americanos e do Caribe, o que demonstra claramente que o Brasil tem agora comando, liderança e que está no caminho certo. Ô, Marta, eu lembro do 8 de janeiro, claro, todas aquelas imagens chocantes, mas uma que me deixou bem marcado foi a reação do presidente Lula, do presidente do Congresso, do presidente da Câmara dos Deputados, dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, quando eles saíram juntos, ainda naquele momento, caminhando junto pela Praça dos Três Poderes e indo até o Supremo Tribunal Federal. Ali eu vi, olha, não vai ter golpe, porque a representação das instituições estavam ali e eles estavam unidos. Isso em reação a uma clara tentativa de golpe no país. Eu queria sua avaliação sobre o impacto do 8 de janeiro nessa avaliação que a população faz hoje, de garantir mais confiança ao Congresso Nacional, ao próprio Poder Judiciário e também à figura do presidente da República. Ananias, eu acredito que uma coisa está totalmente associada à outra, né? Não dá para desprender esses resultados do que aconteceu no 8 de janeiro. Eu acho que aquele momento, aquela ação e convocação dos ministros, do presidente, de todo mundo que estava, de políticos que estavam reunidos ali, mostrou que a democracia iria resistir àqueles atos antidemocráticos, automaticamente que as instituições iriam resistir a todas aquelas tentativas falhas de tomar o poder, de cometer atos ilícitos e contra a democracia brasileira. Ali, para mim, foi um claro recado, tanto do presidente como de todos que estavam ali reunidos com ele, de que ninguém iria abaixar a cabeça para o que estava acontecendo. E, claro, a tentativa de tomada de poder de uma parcela da população que não é a maioria, né? Inclusive, agora com esses resultados dos índices de confiança nas instituições, a gente percebe que realmente surtiu um efeito, né? Aquela atitude, aquela ação foi um ato que marcou simbolicamente e que agora
a gente vê o efeito que ela provocou. E aí eu queria chamar a atenção também para os números das igrejas, né, do índice de confiabilidade de confiança nas igrejas. A gente teve um ex-presidente que usou disso, porque o slogan de campanha dele, né, inclusive, era Deus, Pátria e Família. Eu acho que, de certa forma, isso poderia também ter desmoralizado a instituição como um todo, porque a gente viu em diversas ocasiões que as atitudes, que as ações do ex-presidente não condiziam com os preceitos que são colocados ali pelas igrejas, seja lá de qual religião for, né? Então, poderia também ter surtido um efeito contrário, tendo como consequência essa utilização da imagem da instituição, mas que eu acho que conseguiu segurar. Estava em 70, né? Estava 71, agora 70, né? Ficou dentro ali, inclusive, da margem. Não foi uma queda brusca, né? João Carvalho. Olha, eu acho que dessa pesquisa a gente tinha que tirar as lições do 8 de janeiro e também olhar para o futuro com relação a ela. Porque, por exemplo, você pega aí hoje os partidos políticos que são um dos grandes gargalos do governo Lula, é o partido político e o Congresso. Por quê? Porque o presidente não fez a maioria, trabalha praticamente no regime parlamentarista aí, com o presidente da Câmara e do Senado se achando primeiro-ministro, né? Muitas horas até emparedando de forma deselegante o presidente da República, sem harmonia nenhuma, né? Dizendo que está fazendo, está botando a pauta, porque tratando-se como se executivo fosse, quando na verdade está só elaborando legislação, que é a competência do Poder Legislativo, né? Não tem mais aquela competência executiva como teve no governo Bolsonaro, que deram um caixa e transformaram o Legislativo num puxadinho do Executivo, né? Então, eu acho que a primeira coisa a gente tem que entender isso. Quais são os reflexos? Quem saiu fortalecido? A Polícia Federal continua na mesma linha, sempre. Corpo de Bombeiros, os Correios sumiu. Os Correios sempre tiveram, no passado, tiveram... Eles já chegaram até a liderar o ranking, hoje sumiu com a política que foi aplicada de extermínio da empresa, que queria se privatizar a empresa, então se precarizou todos os setores. Parou-se de contratar, parou-se de renovar a frota, para que a empresa realmente quebrasse e eles dessem de graça para qualquer oportunista aí de plantão, né? Como fizeram com a Vale de Rio Doce. Então vamos pegar aqui. Com relação a que agora o que a gente deve tirar de lição, de que não se pode trocar a articulação política pelos seus valores, pelo seu coração, como disse a primeira dama, né? Sim. A Janja. Então, por exemplo, eu acho que essa questão do Hélio está descartada. Embora o PP, por insistência do senador piauiense Ciro Nogueira, insista no desenvolvimento social meramente para tentar desprestigiar o senador Wellington Dias, não tem outro sentido. Porque nem do PP você não vê as manifestações de deputado, senador caminhando nesse sentido. Mas sempre a liderança vem com a orientação de se reivindicar o Ministério do Desenvolvimento Social, simplesmente para minar o ex-governador, o atual senador, o Wellington Dias. A política é aquela história. Está levando da província o assunto da República. Um assunto que é da República. Então, só para finalizar, nisso. Com relação a isso, já tem até gente que fala em saídas. Já que querem tanto o Ministério, o presidente cria 2 ministérios e entrega para eles. Sem entregar as páginas estratégicas. Ele já negou esporte, já negou saúde, já negou desenvolvimento social, diz que não vai entregar nenhuma das mulheres, quer dizer, hoje falaram as portas. Falaram até em casa civil. Portos, não. Aí também tu tá de brincadeira, né? Entregar a casa civil é melhor mesmo entregar a galinha por lobo, né? França Teixeira. Passar por. Ananias, o tiro do 8 de janeiro saiu pela culatra, porque o que a gente observou nesse levantamento é um fortalecimento das instituições, apesar de um crescimento tímido em relação ao último levantamento, evidencia de fato esse crescimento, mas o destaque, claro, o crescimento maior foi dessa confiança no Congresso Nacional. O que nós observamos nos últimos anos na política nacional, e não só na política nacional, mas na política internacional, foi uma tentativa de demonização da política. E isso é muito grave para a democracia, porque o eleitor ele deixa de participar de um debate
público sério e passa a se tornar um torcedor. O torcedor de um político, de um partido político. Nós observamos isso no 8 de janeiro, em que eleitores mais extremistas, radicais do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, invadiram a sede dos três poderes, porque realmente tinham esse sentimento de defesa de um líder, um sentimento de torcida que perpassava essa questão político-eleitoral. E em relação a outro dado que é destacado nesse levantamento, que a Marta inclusive já citou, essa confiança nas igrejas, o que eu observo também é que esse índice alto de confiança nas igrejas motiva e explica muito a utilização da religião para se fazer política, da religião como palanque, especialmente por políticos ligados à direita. Nós observamos isso no ano passado, quando a então primeira-dama Michele Bolsonaro realizou uma série de eventos em igrejas evangélicas. Então, esse eleitorado, essas pessoas que confiam estritamente nas igrejas, elas podem também ser manipuladas por religiosos que têm ali um viés político. E nós observamos isso. Não dá para negar que alguns religiosos, não todos, não a maioria, mas alguns sim, adotaram um viés político, inclusive nas suas pregações. Então, esse índice de confiabilidade nas igrejas também explica muito a utilização da religião como uma plataforma eleitoral que a gente viu e ainda verá muito. Né? Franci,